O coração de um homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre provém do Senhor. Muito bom dia. Com essas palavras, nós começamos mais um dia. A cada dia que vivemos nessa terra, o nosso coração pode se encher de muitos planos, mas sempre precisamos ter a certeza que a resposta convicta e certa provém das mãos do Senhor. Quero pedir a Deus nessa manhã que esteja ao teu lado. Não sei onde você se encontra nesse momento, não sei se em casa, no trabalho ou indo para algum outro ambiente, mas que a mão do Eterno esteja sobre você, suprindo todas as suas necessidades. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 14, o verso 18, onde a Bíblia diz o seguinte: os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Provérbios, capítulo 14, o verso 18. Aqueles que buscam a Deus sempre irão alcançar a bênção do Senhor, sempre viverão uma vida feliz. Mas aqueles que menosprezam a bênção de Deus sempre viverão uma vida sofrida nesse mundo. Jamais conseguirão alcançar todos os patamares dessa terra. É por isso que a cada dia nós vivemos e precisamos viver mais para Deus, menos para essa terra. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 103, o verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu nome. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã nos leva a fazer uma reflexão da maneira como nós nos voltamos para Deus através da oração. Nós podemos orar ao Senhor em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância, seja em momento de alegria, seja em momento de tristeza. Jonas orou ao Senhor dentro da barriga de um peixe, Deus ouviu a sua oração ali. Ana orou dentro do templo, Deus estava ali, Deus ouviu a sua oração. Mas todas as orações que nós fizermos no decorrer da nossa vida, um ingrediente que jamais poderá se faltar é a sinceridade. Pode faltar outras coisas, mas se faltar a sinceridade, nós corremos o risco de não sermos ouvidos pelo Senhor. O salmo de ontem, que é o Salmo 102, nós vimos que o salmista orava a Deus em momentos difíceis da sua vida, em momentos de aflição. Mas no salmo de hoje, ele já está orando a Deus com palavras de gratidão, porque Deus ouve a oração do seu povo. E ele, como sendo um israelita, ele estava agradecido a Deus, porque Deus está ao lado do seu povo. Sempre que nos colocarmos de joelhos, nós deveríamos acreditar e confiar que Deus ouve a nossa prece. Nas nossas orações, jamais deveríamos mencionar os nomes dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos, daqueles que estão em sofrimento nesse mundo. Quando oramos, nós sempre deveríamos inserir aquelas pessoas que estão dentro do nosso coração. O Salmo 103, que também é um dos salmos atribuído ao rei Davi, ele é cheio de alegria, ele é cheio de felicidade. Davi espontaneamente começa a conversar com Deus, agradecendo a Deus por tudo o que o Senhor tem feito em toda a sua trajetória na vida do seu povo, mas ele inclui também os seus familiares nesse momento. Ele reconhece que a felicidade e a bênção que tudo que os seus filhos receberam é resultado das mãos do Senhor. Embora ele fosse o rei da nação de Israel, mas toda a providência dada à sua família é obra direta das mãos do Senhor. No versículo 1 do Salmo 103, nós vemos que quando o rei Davi faz a sua oração, ele usa algumas palavras pedindo a Deus em reconhecimento da bondade dele para com a sua vida, mas é um clamor, um pedido, onde ele menciona: sara, cura, restaura, redime o seu povo. É um pedido. Embora ele estivesse pedindo, não era um pedido egoísta. Ele orava por toda uma nação, mas ele também incluía os seus familiares queridos nesse momento de devoção a Deus. No momento da sua vida, quando você não tiver nenhum entusiasmo para orar ou não encontrar razões para orar ao Senhor, procure a lista de Davi, leia o Salmo 103, você verá que aqui Davi encontra inúmeras razões para se voltar para Deus e falar com Ele a respeito de tudo que Deus tem feito na sua vida. A lei de Deus, como nós podemos ver no versículo 7, primeiramente ela foi dada a Moisés. Mas a lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Deus entregou os seus princípios, as suas leis aos seus filhos para que esse povo pudesse aprender como é que Deus queria que eles vivessem, porque Deus queria estar ao lado deles, Deus queria conviver com esse povo, mas para que eles pudessem ter a companhia do seu Deus, eles precisariam se igualar, se santificar,
se preparar para ter esse encontro pessoal com o seu Deus. Para que isso acontecesse, era necessário viver uma vida mais santa. A lei de Deus levava cada um dos filhos de Israel a estarem mais preparados para se encontrar com o seu Deus. Salmo capítulo 103, o verso 12, a Bíblia diz o seguinte: quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele esquece os nossos pecados. Da mesma forma como o Oriente ou o Ocidente não podem se aproximar, assim acontece quando recebemos o perdão dos nossos pecados. Eles ficam para trás, eles são lançados na profundeza do mar. É uma figura de linguagem de Deus dizer para nós que Ele não mais se lembra, o nosso passado é esquecido, as ações para conosco no presente é independente dos erros que nós cometemos no nosso passado. Vivenciar o perdão de Deus é a graça de Deus. Vivenciar o perdão de Deus é se submeter à vontade do Senhor. Vivenciar o perdão de Deus é viver a cada dia pela fé. Jamais deveríamos ser afetados pelos erros que nós cometemos no passado. A partir de então, é vida nova, coração novo, novo relacionamento com Deus, como se nada tivesse acontecido. Às vezes focamos em Deus como sendo um juiz sobre cada um de nós. Às vezes até o tememos. Temos dificuldade de desenvolver um relacionamento com Ele, porque quando olhamos para Ele, imaginamos que Ele está com uma varinha nas mãos para nos punir. Mas a sua graça é muito maior. O seu amor, o seu perdão superabundou nas nossas dificuldades e lutas da nossa vida. A nossa condição humana jamais deveria ser usada como justificativa para nos envolvermos com o pecado, porque Deus sempre estará ao nosso lado para nos ajudar a suprir as nossas necessidades para alcançarmos a vitória. Davi, no Salmo 19, ele começa a louvar a Deus de uma forma pessoal e de forma coletiva. Ele convida toda uma nação a se voltar para Deus e a reconhecer a Deus como sendo soberano sobre a sua vida. Mas ele também convida a criação inanimada, toda a natureza a render louvores a Deus, porque Davi tem um entendimento. Tudo que existe sobre essa terra é obra diretamente das mãos de Deus. Davi sabia que até os anjos que estavam ao lado do Senhor rendiam louvores a eles. Querubins, serafins, os anjos do Senhor sempre estarão dispostos a render louvores a Deus, porque Deus é bom em todo e qualquer momento. Todo o universo homenageia, rende a Deus a sua homenagem. Quem somos nós que vivemos nesse mundo que também não poderemos dedicar tempo para louvar o nome do Senhor? Davi queria que o nome dele fosse ouvido pelo céu, pelos momentos de adoração que ele expressava para Deus. Cada um de nós, a cada segundo da nossa vida, nós precisamos ter os nossos pensamentos voltados para o Senhor em expressão de gratidão. Todos nós precisamos a cada dia encontrar motivos para render louvores a Deus, pela cura que Ele efetua sobre a nossa saúde, pelo alimento que Ele nos concede, pela vestimenta, pela casa, pela família, pela compreensão espiritual, por tantas coisas que muitas vezes no decorrer da vida se tornam tão normais que nós não nos habituamos a nos voltar para Deus para agradecer. Mas a cada dia que vivemos, nós deveríamos encontrar mais motivos, mais razões, nos voltarmos mais ao pé do Criador, com expressões de gratidão e de louvor. Todos nós devemos nos unir a todos os seres criados de todo o universo para louvar o nome do Senhor. Jamais devemos nos esquecer disso. Davi queria que a sua voz fosse ouvida dentro de todo o universo. Quem somos nós para não termos também tamanho desejo? É por isso que a cada dia, aonde nós estivermos, no lugar que o Senhor nos colocou, dentro da nossa casa, ou no carro, ou no transporte para o trabalho, ou mesmo trabalhando, o nosso pensamento, o nosso coração deve se voltar para Deus, reconhecê-lo como sendo soberano e a cada dia amá-lo cada vez mais. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, reconhecemos a Sua soberania e majestade. Por favor, Senhor, fica conosco no decorrer desse dia, da nossa vida. É o nosso pedido e a nossa oração que o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.